Bom, pessoal, primeiramente bom dia, certo? Professor Wallace falando. Decidi gravar essa videoaula um pouco diferente, né, do que eu costumo gravar, que é somente os slides e fazendo a narração do vídeo, falando sobre o surgimento das Olimpíadas, certo? Primeiro a gente tem que destacar, né, que existe duas épocas das Olimpíadas, né? Os Jogos da Era Antiga, lá na Grécia Antiga, lá naquele mais tempos antes de Cristo, né? E os Jogos da Era Moderna, que vieram a acontecer lá aqui no século XX já, certo? Como eu falei, os Jogos da Era Antiga, né, o surgimento dele, a origem dele, veio lá na cidade de Olímpica, né, por volta do século VIII antes de Cristo, né? E os Jogos da Era Moderna vieram a acontecer agora recentemente, por volta de 1896, certo? Voltando lá atrás, né, no surgimento, né, das Olimpíadas, a gente tem que observar que eram jogos referentes, né, e dedicados aos deuses da mitologia grega, certo? Existiam diversos, né, eventos esportivos lá naquela época que eram dedicados aos deuses, né? Existiam os píticos, que eram os jogos, né, dedicados ao deus Apolo, os istmos, que eram dedicados aos deuses Poseidon, e também os olímpicos, né, que acontecia na cidade de Olímpia. Daí veio o nome Olimpíadas, para dedicados, né, e oferecidos ao deus Zeus, né, que era pai de Hércules naquela tempo. Porém, né, para falar sobre Olimpíadas, também temos que falar do camarada chamado Hércules, né, que ele é considerado um dos fundadores, né, da Olimpíadas. Bom, como eu já havia falado, Hércules, né, foi considerado um dos fundadores da Olimpíada, certo? Naquele tempo, Hércules foi desafiado por uma deusa chamada Hera a realizar 12 trabalhos irrealizáveis, né? O quinto desses trabalhos era fazer a limpeza de um curral de um rei, certo? E que era habitado por milhares de animais e não era limpo há 30 anos, certo? Após Hércules conseguir o feito, né, de limpar todo o curral habitado por milhares de animais há mais de 30 anos, né, ele decidiu comemorar, né, em homenagem ao seu pai, realizando os Jogos Olímpicos na cidade de Olímpia, né? Daí veio o nome Olimpíadas, certo? Desde então, os Jogos passaram a ser realizados com a periodicidade de 4 em 4 anos, certo? Sendo que existiam ritos de abertura, né, que haviam sacrifício de animais, e também o acendimento da tocha olímpica, né, que acontece até os dias atuais, certo? Porém, por volta do século II a.C., a Grécia foi invadida pelos romanos, né? E um imperador chamado Teodósio, né, que converteu-se ao cristianismo, proibiu qualquer prática religiosa aos deuses da mitologia grega, sendo proibidos assim os Jogos Olímpicos da Era Antiga. Então, pessoal, no ano de 1896, né, um cara chamado Pierre de Fred, mais conhecido como Barão de Coubertin, um francês, né, decidiu, né, com o apoio do então rei da Grécia, voltar os Jogos Olímpicos da Era Moderna, certo? Então, pessoal, o francês, né, Barão de Coubertin, né, considerado o pai das Olimpíadas modernas, queria propagar a paz, né, relacionada ao esporte, relacionada às Olimpíadas. A então frase, né, importante é competir, e vocês tanto escutam, foi desse carinha aí chamado Pierre de Fred, né, mais conhecido como Barão de Coubertin. E 2 anos antes, né, da realização dos primeiros Jogos da Era Moderna, né, em 1894, né, foi realizada uma reunião com algumas personalidades da época para, né, o surgimento do COI, que é o Comitê Olímpico Internacional, que desde então vem realizando as diversas edições com periodicidade de 4 em 4 anos, igual os Jogos da Era Antiga. Então, foi realizado os primeiros Jogos Olímpicos da Era Moderna, em 1896, né, na cidade de Atenas, na Grécia. O então
rei George, né, falou a seguinte frase: declaro aberto os primeiros Jogos Olímpicos da Era Moderna. Então, essa frase está sendo utilizada em todas as edições dos Jogos Olímpicos. Nessa primeira edição, né, participaram 285 atletas de 13 países diferentes, com diversas modalidades, como luta, ciclismo e atletismo, certo? Tendo como campeã, né, no quadro geral de medalhas, os Estados Unidos da América. Desde então, pessoal, as Olimpíadas vêm sendo realizadas em 4 anos, certo? Em diversas cidades, certo? Porém, já teve algumas edições que foram canceladas devido a alguns acontecimentos no cenário mundial. Né? E a primeira cancelada foi em 1916, né? Durante o período da Primeira Guerra Mundial. As edições de 1940 e 1944 também foram suspensas devido à Segunda Guerra Mundial, né? E atualmente as Olimpíadas que eram para acontecer neste ano de 2020 foram adiadas, né, para o ano seguinte devido à pandemia do Covid-19, certo? Pessoal, a aula de hoje é essa, certo? Eu vou deixar algumas curiosidades também, fatos curiosos sobre as Olimpíadas, porém eu vou deixar em forma de PDF para a aula não ficar muito extensa, certo? Até mais, pessoal. Um abraço.